Hum. Então é o seguinte, condicional. Consideremos as sentenças abertas em Z. Condicional. Sentença aberta, conjunto universo é Z, conjunto dos números inteiros. X quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. De cabeça, some produto. Opa, opa. O áudio estava atrasando pelo tablet, então eu entrei pelo computador, pelo celular. Não, tudo bem, tudo bem. Se vocês quiserem falar, eu estou com fone de ouvido, comprei justamente para se vocês quiserem falar, eu já ouvi imediatamente, tá? Podem falar comigo, quem quiser ligar o áudio e falar. Será um prazer e uma honra, tá? Principalmente se você ficar me interrompendo toda hora. Não, tô brincando, não faça isso, tá? Aí não vai ser nem prazer nenhum. Então, olha só, mas pode falar comigo. X ao quadrado menos 5x mais 6. De cabeça, some produto. Soma 2 e 3. 2 mais 3 dá 5. 2 vezes 3 dá 6, né? Então, isso aqui é 2 e 3. Não tem dúvida. 4 mais 6 é 10. Menos 10 é 0. 9 mais 6 é 15. Menos 15 é 0. 2 e 3. Já estou vendo o conjunto verdade de cabeça aqui. VP, vamos chamar isso aqui de P. VP é 2 e 3. E x quadrado menos 9 igual a 0? É mais ou menos 3, né? Mais ou menos 3. Então eu já percebo que. Deixa eu escrever aqui, antes de virar a página, para a gente ir pensando com os nossos próprios miolos aqui, antes de ver a resolução do livro. Então aqui, ó. Naquele exemplinho ali que ele está dando, eu já percebo que o V, considerando o meu P de x, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, eu imediatamente sei que o meu conjunto verdade VP é 2 e 3. 2, 3. Né? Considerando o meu conjunto, a minha sentença aberta agora, Q de x, x ao quadrado menos 9 igual a zero, o meu VQ é igual, conjunto verdade da Q, no universo dos inteiros, aí no caso que ele está considerando, menos 3 e mais 3. Então, se ele fizesse, como nos outros exemplos, ele pedisse para a gente VP e Q, seria interseção, a resposta seria 3. Tá? VP ou Q seria a união, a resposta seria 2, 3 e menos 3, o conjunto. Se ele pedisse V de não P, e V de não P? Seria todos os inteiros menos o 2 e o 3. Né? O que seria o V de não Q? Todos os inteiros, exceto o menos 3 e o 3. Tá? Todo mundo está compreendendo isso aí? Beleza. Só que agora ele vai querer saber isso aqui. Ó. Vamos pensar um pouco. Ó. Vamos pensar um pouco. A gente estudou a condicional. Vamos ver, o João Gileno. Talvez ele vai se lembrar. Quando a gente estudou o condicional, viu, João? E é bom nessa turma, fala João, que já tem já uns 10 ou 12 caras que te respondem. Quando a gente estudou condicional, o que acontece? Se P, então Q, dava para ser traduzido em outra. Ela era equivalente a outras expressões famosas que a gente usou. Por exemplo, o que você me diz disso aqui? Exatamente, é o que eu ia escrever, que eu fui lento para digitar. Não P o que, exatamente. Porque aí eu posso pensar o seguinte, bom, então esse conjunto verdade aqui, apesar de eu não ter a menor ideia de como é que ele vai ficar, eu já estudei condicional e já sei que se P, então Q vai ser conjunto verdade da não P ou Q. Opa! Mas esse aqui eu já sei fazer. Conjunto verdade do ou é a reunião dos dois. Então vai ficar, isso aqui é igual o conjunto verdade da não P, que eu também já sei, é o complementar, reunião com o conjunto verdade da Q. Aí eu percebo o seguinte, estamos fazendo de cabeça, antes do livro falar, hein? Nem virar uma página ainda. Quem que é o V de não P? O V de não P seria aquilo que eu falei, todos os inteiros menos o 2, 3. Reunião com o conjunto verdade da Q, que é menos 3 e 3. Opa, menos 3 e 3. Se eu peguei todos os inteiros, menos o 2 e o 3, e fiz união
com o 3 e menos 3, então eu tinha tirado o 3, mas eu acabei repondo ele. Né? O menos 3 já estava. Né? Então o resultado final disso aqui deu o seguinte: todos os inteiros menos o 2. Essa é a minha resposta para, dado essa P de x e essa Q de x, o V de si P, então, o que eu diria para você que é... Ó, bom, vamos ver a humilhação agora, hein? Se tiver errado, não vai ter como salvar, porque o cara já está registrado aí, está até gravado que ele errou. Então vamos lá. Puta, o cara não falou nada. Cadê a resposta do negócio? Puta, não deu resposta. Bom, vamos ver aqui. O cara não deu resposta do negócio. Ou eu que pulei uma página aqui? Não, não pulei não. Ligando essas duas sentenças abertas pelo conectivo se, então, né, pela condicional, obtemos uma nova sentença aberta em Z. CP de x, então Q de x. Até aí tudo bem, eu já sabia. Mas cadê o conjunto verdade dela? Denominada condicional das duas primeiras. E verificada por todo número inteiro diferente de 2. Então acertei, porque eu tinha dito que era Z menos 2. Né? Só que ele vai analisar ali de um outro jeito, interpretando a condicional. Né? Eu aqui, digamos assim, você viu como é que eu fiz aqui, eu traduzi a condicional nisso aqui e usei os outros conjuntos verdades que eu já sabia de antes, né? E cheguei em Z menos 2, que é exatamente o que ele falou aqui. Vai ser verificada por todo número inteiro, Z de menos o 2. Né? Para x igual a 2, a condicional é falsa porque o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ele analisou de um jeito inteligente também, né? Ele notou que quando o único que vai dar pau é o x igual a 2 pelo seguinte: a hora que eu coloco 2 aqui no lugar de x, isso aqui dá verdadeiro, porque vai ficar 4 mais 6, que é 10, menos 10, que é 0. 0 igual a 0, ficou verdadeiro. Mas colocando 2 aqui ficou falso, porque ficou 4 menos 9 igual a 0, menos 5 igual a 0. Então ficou se V, então F, que do nosso estudo anterior da condicional, a gente já sabe que vai dar se V, então F vai dar F. Então ele tirou fora o 2. Né? Bom, de modo geral, sejam P de x e Q de x sentenças abertas no mesmo conjunto A. Ligando essas duas sentenças abertas pelo conectivo condicional aqui, o C, então, que ele falou, né? Obtemos uma nova sentença aberta em A. Se P de x, então Q de x. Que é verificada por todo elemento azinho pertencente a azão, tal que a condicional seja verdadeira. Pelo fato da condicional ser equivalente, se P então Q, ser equivalente a não P ou Q, tá aí, mesma ideia que a gente usou. Segue-se que o conjunto verdade de se P então Q da sentença aberta tal, coincide com o conjunto verdade de não P de x ou Q de x em A. E, portanto, é a reunião desses dois conjuntos verdade. Então, no fundo, a gente pensou certo, né? A gente traduziu a verdade, esse conjunto verdade de se P então Q igual a verdade de não P ou verdade de quê? Perfeito. Fechou, tá? Exemplificando. Aí vem esse exemplinho aqui, ó. E depois vem a bicondicional. Exemplificando. Sejam as sentenças abertas em naturais, né? P de x. X divide 12. Então, de cabeça aqui. Já escreveu aqui, né? Quem que x divide 12? 1, 2, 3, 4, 6, 12. X divide 45. 1, 3, 5, 9, 15, 45. Tá certo. Né? Quer dizer, esse aqui é o VP, esse aqui é o VQ. Mas ele quer o V de se P, então Q. Então vai ser o complementar desse aqui em relação aos naturais, que é, na verdade, o complementar disso aqui em relação aos naturais, união com esse. Que deu? Complementar disso aqui em relação aos naturais é todos os naturais menos esses aqui. Só que aí você faz união com esses aqui. Né? Então volta para dentro dele o 1, né? Volta para dentro dele o 3 que tinha saído, né? Volta o 1 e o 3 para dentro dele. Né? Então vai ser naturais menos 2, 4, 6 e 12. Tá aqui. Esse é o conjunto de verdade se P, então Q. Tá? Bom, beleza. Bicondicional. Vamos ver se o pessoal está comentando alguma coisa aqui que eu tenho que... Olha lá, Lucas Romão já estava esperto. Z menos 2. Bom, a bicondicional, eu te diria o seguinte, ó, antes dele falar qualquer... faltou a gente escrever aqui, né? Então, o padrão aqui que ficou foi o seguinte, conjunto verdade de uma
operação condicional com duas sentenças abertas, vai ficar verdade de não P, que é o complementar lá que ele falou, né, que já está aqui, ó, verdade de não P é isso aqui, né? Então seria A menos VP, ou complementar de VP em relação a A, união com a verdade de P, conjunto verdade de P. Agora, eu acho que aqui ele vai utilizar a seguinte ideia, né? Ele vai utilizar a ideia de que a bicondicional é se P, então Q, e se Q, então P. Eu acho que é essa que é a ideia que ele vai utilizar. Como a gente já aprendeu que o E é interseção, conclusão, o conjunto verdade da bicondicional vai ser igual ao conjunto verdade da primeira condicional, que eu já sei como fazer, conjunto verdade se P, então Q, interseção, conjunto verdade de se Q, então P. Pronto, esse é o conjunto verdade da bicondicional. Vocês estão entendendo? Vamos ver se vai bater aqui com o que ele vai falar. VQ. Então, olha lá. Consideremos as sentenças abertas em Z. X maior que menos 5, X menor que 0. P de X, Q de X. Ligando essas duas sentenças abertas pelo conectivo bicondicional, que é o C e somente C, obtemos uma nova sentença aberta em Z. X maior que menos 5, C e somente C, X menor que 0. Denominada bicondicional das duas primeiras, que é verificada por todo número inteiro maior que menos 5, né? Porque você lembra que a bicondicional é verdadeira quando aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, mas ela também é verdadeira quando aqui é falso e aqui é falso. Então ela vai ser verificada para números que é verificada para todo número inteiro maior que menos 5 e menor que 0. Né? Isto é, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E somente por esses números. Né? Não, então, peraí, então talvez eu... Deixa eu ver aqui. Stefano, não confirmado. Mas vamos permitir. Corretor me quebra. Ah, tá, não. Novo ou vá no último? NVP ou VQ? Corretor me quebra. Não VP ou VQ. Não, entendi. Entendi. Não VP ou VQ. Bom, olha só. Aqui eu só estou só confuso aqui com o seguinte, ele está falando que x maior que menos 5, se somente se x menor que 0, é verificada por todo número inteiro maior que menos 5, aqui ficou verdadeiro, e menor do que 0, aqui ficou verdadeiro. Né? É claro, ela também seria verificada por números que tornassem essas duas falsas, né? Porque a bicondicional é assim. Mas o problema é o seguinte, não tem nenhum número que torna as duas falsas ao mesmo tempo, porque como é que um número para fazer essa aqui ficar falsa, ele tem que ser menor ou igual que menos 5. Tem que estar para a esquerda do menos 5 na reta. E para fazer essa aqui ficar falsa, esse mesmo número tem que estar para a direita do 0. Então, como que um número vai estar ao mesmo tempo para a direita do 0 e para a esquerda do menos 5? Não tem como, né? Então, a outra possibilidade que teria de fazer essa bicondicional aqui ficar verdadeira, que seria o FF, ela não existe, porque não tem um número que ao mesmo tempo é menor que menos 5 e maior que 0. Então, realmente, a única possibilidade que tem de satisfazer essa bicondicional é você fazendo os números, você considerando os números que são ao mesmo tempo maiores que menos 5 e menores que 0. E esses números são números inteiros, né? Porque o universo dele aqui nesse exemplo é o Z. Então, esses números são menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e somente esses números. De modo geral, sejam P de X e Q de X sentenças abertas em um mesmo conjunto A. Ligando essas duas sentenças abertas pelo conectivo bicondicional, C e somente C, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a sentença ligando pelo conectivo bicondicional, obtemos uma nova sentença aberta, que é essa aqui, que é verificada para todo elemento azinho pertencente a azão quando a bicondicional é verdadeira. Aí é aquilo que eu falei para vocês aqui na lousa, ó. O cara vai traduzir a bicondicional em duas condicionais ligadas por um E. Então, lembrando que a bicondicional pode ser reescrita como P, então Q, E, Q, então P, segue-se que o conjunto verdade da bicondicional, da sentença aberta bicondicional, coincide com o conjunto verdade dessa condicional e a outra.
que vai ser a interseção das duas. Então, conclusão. Conjunto verdade de P, C e somente CQ, é conjunto verdade de P, então Q, interseção conjunto verdade de Q, então P. Fechou. Né? Agora, é claro, você pode abrir aqui também, porque o conjunto verdade da condicional é isso aqui. Então, você pode chegar e trocar essa condicional por V não P ou VQ. Essa aqui, V não Q ou VP. Aí, o que vai acontecer com isso aqui? Complementar de VP união VQ, interseção complementar de VQ união VP. Tá certo, concordo aqui com tudo que ele falou, entendi tudo. Né? E o que de acha isso aqui? Ou seja, V, C somente CQ, o que é isso aqui? É um colchete, eu não tinha visto que ele está meio apagado aqui, é um colchete. Complementar do... Ele está só trocando pelo conjunto escrito, né? Em outra notação, VP é, no fundo, X pertencente, é o verdade de P, né? Conjunto verdade de P são os valores de X pertencente ao universo, tais que P de X é verdadeiro. Então, complementar de VP é complementar disso aqui. União com VQ. Tudo isso interseção com complementar de VQ, união com VP. Fechou. Fechou. Bom, esse exemplo aqui eu vou deixar para vocês estudarem sozinhos, tá? Porque esses exemplos aí todo mundo já está careca de saber. Agora vai vir essa álgebra das sentenças, deixa eu ver aqui os exercícios. Exercícios, beleza. Tem esse último tópico aqui que a gente vai ver, que é álgebra das sentenças. Tá? Vamos dar uma estudada nisso aqui, só que eu ouvi um barulhinho aqui de que alguém falou alguma coisa, talvez alguém tenha me criticado. Jurandir, nessa sublinhada, aqui, ó. Na última, Jurandir Tavares Santana. O senhor colocou não VP ou VP? Tá, eu confundi ali, né? Você tem razão. É V de não P, união VQ. Você tem toda a razão. Aqui tem um erro um erro, uma falha minha, mais uma, né? Mais uma falha, ninguém aguenta. Tá lá, deixa eu colocar aqui. VQ. Você tá certo, você tá certíssimo. Aqui é VQ. Obrigado, Jurandir. Como sempre, você aí em cima do lance, tá? Você verificou certinho ali o que estava acontecendo. Bom, mas beleza, todo mundo entendeu essa lousa aqui. Deixa eu até salvá-la. Vamos pegar outra aqui. Então, aqui o que acontece é o seguinte, álgebra das sentenças abertas. As propriedades das operações lógicas sobre proposições, que é o CAP 7, né? A gente viu um capítulo lá, que o título dele era justamente Álgebra das Proposições, era o capítulo 7. Essas propriedades se transmitem automaticamente às operações lógicas, tá certo? Em um mesmo conjunto, que vimos definir. Assim, a conjunção, a disjunção continuam a ser comutativas, quer dizer, vale todas aquelas propriedades, comutatividade, associatividade, distributividade, subsiste a propriedade da dupla negação, as leis de De Morgan, né? E lembra disso aqui também, ó, P interseção tautologia, P e tautologia equivale a P. P e contradição equivale a contradição. P ou tautologia equivale a tautologia. P ou contradição equivale a P. Tá? Assumem agora novo aspecto. Assim tem, vamos ver. Novo aspecto. Aqui, ó. A conjunção de uma sentença aberta com uma outra que exprime uma condição universal. Porque aqui o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: o que significa nesse nosso contexto a tautologia e a contradição? Aí eu tinha comentado com vocês na aula passada. Bom, tautologia e contradição a gente já sabe faz tempo o que é. A tautologia é uma proposição lógica cujo valor lógico é sempre verdadeiro. Então, se você fizer uma tabela verdade dela, a coluna dela vai ser sempre V. Já a contradição é uma proposição lógica que é sempre falsa. Isso a gente já sabia. Tautologia é sempre verdadeira, a contradição é sempre falsa. Mas isso foi lá no mundo, no reino das proposições lógicas. Agora nós já estamos no reino das sentenças abertas. Então, nas sentenças abertas, o que seria o equivalente da tautologia? Seria isso que ele chama aqui de, que eu comentei na outra aula, uma condição universal. O que era a condição universal? Quem que se lembra? A condição universal é a sentença aberta
cujo conjunto verdade, a sentença aberta P de X, cujo conjunto verdade VP é igual ao conjunto universo. Porque você lembra que eu comentei com vocês que, né, vão lembrando, né? Lembrando um pouquinho aqui. Lembrando um pouco, né? Lembrando. O conjunto verdade, VP, de uma sentença aberta P de X, ele está sempre contido dentro do universo, mas ele também vai chegar no máximo até ser o vazio. Ele não pode ser menos que o vazio, né? Ele pode ser desde vazio até universo. Quando o conjunto verdade ele é igual, chega no máximo dele, que é pegar todo o universo, quer dizer, a P de X fica verdadeira para todo o X que você substitui. Aí a gente chama P de X, essa sentença aberta P de X, de condição universal. Isso implica que P de X é condição universal. Ponto final. Agora, se acontecer de nenhum X faz a P ficar verdadeira, aí significa que o VP é o vazio. Não tem nenhum valor que faz ela ser verdadeira. Aí ela chama de... ela recebe o nome de P de X é condição impossível, né? Impossível. Bom, então quer dizer, é mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Vamos colocar assim, de um modo não muito rigoroso, né? Vou até fazer aqui em vermelho. O VP igual a A, quer dizer, a condição universal, entre aspas, seria entre aspas, tá? É sentido não literal. Entre aspas, equivaleria a tautologia. E a condição impossível, que é o conjunto, quando o conjunto verdade é vazio, entre aspas, seria a contradição. Né? É isso que ele está explicando ali. Contradição. Então vamos ver ali. Vamos pegar a frase dele aqui do começo até o fim. A condição, a conjunção, porque o primeiro aqui que ele falou foi conjunção, né? Só voltar aqui um pouquinho. Aqui, a conjunção, disjunção, disjunção. Tautologia, contradição, tautologia, contradição. Então, a conjunção de uma sentença aberta qualquer, P de X, com uma outra que exprime uma condição universal, quer dizer, a condição universal está no lugar da tautologia, é equivalente ao P de X. Isso aqui significa P e T equivale a P. Né? P e T equivale a P. Olha lá. P e T equivale a P. Agora, P e C equivale a C. Como é que ele vai criar uma frase para equivaler isso? A conjunção de uma sentença aberta com outra que exprime uma condição impossível, que é a contradição, também exprime uma condição impossível. Quer dizer, P e C equivale a C. P e C equivale a C. Tá certo? Legal, bacana isso aqui. Né? Destas duas propriedades resultam mais duas outras, por dualidade lógica. Substituindo conjunção por disjunção, assim, porque tem as outras, né? E universal por impossível, substituindo conjunção por disjunção. Então, aqui no lugar de conjunção vira disjunção. E universal vira impossível. Universal por impossível. Né? Conjunção por disjunção, universal por impossível. E impossível por universal. Aqui na segunda, né? Troca impossível por universal. Ou não, deixa eu ver aqui. Dessas duas propriedades resultam mais duas outras por dualidade lógica, substituindo conjunção por disjunção, a disjunção de uma sentença aberta P com uma outra que exprime uma condição impossível, trocou universal por impossível, então P ou contradição equivale a P, né? P ou contradição equivale a P. P ou contradição, aqui, P ou contradição equivale a P. Então, vamos ver como é que... E P ou tautologia equivale a tautologia. Então, vamos ver aqui. A disjunção de uma sentença aberta P com outra que exprime uma condição impossível, porque pediu para trocar universal por impossível, equivale à primeira, que é o P. Realmente, P ou contradição
equivale a P, tá certo. Agora aqui de novo, a conjunção, aí ele pede para trocar por disjunção. A disjunção de uma sentença aberta com outra que exprime uma condição impossível, e aí ele pede para trocar o impossível por universal. Então, a conjunção de uma sentença aberta com uma outra que exprime uma condição universal, disjunção universal, também exprime uma condição universal. Quer dizer, o que ele quer dizer com isso? P ou tautologia equivale a tautologia. Tá? Isso aqui, esse 1 e 2, é a tradução daquelas álgebras de proposição de tautologia e contradição com e ou para o universo das sentenças abertas. Tá? Consideremos, por exemplo, nos reais, o conjunto... Bom, esses exemplos aqui são muito bobinhos, né? Porque você tem aqui, ó... Não, tudo bem, tá, mistura inequação com equação, então não é tão bobinho assim. Consideremos, por exemplo, nos reais, os sistemas 2x menos 1 é maior que 3, x mais 1 é maior que x, né? Que é o que o cara pode escrever, 2x menos 1 é maior que 3 e x mais 1 é maior que x. 2x menos 1 é maior que 3 e x mais 1 é igual a x. Ah, tá, aqui é igual. Tá, beleza. Como a sentença aberta x mais 1 maior que x exprime uma condição universal, realmente x mais 1 é sempre maior do que x. Né? Isso aqui é uma universal. Então você tem uma p de x e uma tautologia. Quer dizer, p e tautologia. P e tautologia vai dar P. Né? Como a sentença aberta x mais 1 maior que x exprime uma condição universal, e a sentença aberta x mais 1 igual a x exprime uma condição impossível, esse aqui, esse é tautologia, esse é contradição, é isso que ele está fazendo. Ele está pegando uma P de x, 2x menos 1 maior que 3 é uma P de x, ela é verdadeira para alguns valores de x, é falsa para outros. Né? No caso, ela vai ser verdadeira para todo x maior do que 1. Maior do que 2, né? Passo menos 1 para lá, vai dar mais 1, 4. Passo 2 dividindo, 4 por 2 dá 2. Então, essa aqui é verdadeira para x maior do que 2, é falsa para x menor ou igual que 2. É uma P de x. P de x. Mas essa outra aqui embaixo, ela é uma tautologia. Para qualquer x que eu colocar aqui, vai dar verdadeiro. X mais 1 maior que x vai ser verdadeiro. Tautologia. E essa aqui é uma contradição. Para qualquer x que eu colocar aqui, vai dar... x mais 1 vai dar diferente de x, tá? Não igual, gerando uma contradição. Então, veja você, P, sistema significa E, né? Tanto que ele colocou E, é conjunção. Então, P de x e tautologia, uma coisa que é sempre verdadeira, vai dar a própria P de x. 2x menos 1 maior que 3 e x mais 1 maior que x, isso aqui equivale ao 2x menos 1 maior que 3. Agora, o 2x menos 1 maior que 3 e uma contradição, um negócio que é sempre falso, aí vai dar uma contradição. X mais 1 igual a x. Então, olha o que ele fala aqui. Como a sentença aberta x mais 1 maior que x exprime a condição universal e a sentença aberta x mais 1 igual a x exprime a condição impossível, nós teremos que a primeira, que é um p de x e a universal, vai dar a p de x. Porque isso aqui vem da onde? P e tautologia equivale a P. E a outra... P de x e condição impossível, quer dizer, P de x e contradição, vai ser equivalente à contradição, impossível. Tá? Aí ele trabalha também a ideia do ou. Né? Se eu tiver uma P de x ou uma tautologia, vai dar tautologia, equivale à tautologia. Se eu tiver uma P de x ou contradição, aí é a P de x. Tá? Enfim, ele está... Dizer, ó, a álgebra de proposições ainda vale, mas ela ganha uma nova roupagem. É isso que ele está dizendo. Eu vi um barulhinho aqui de que alguém me mandou alguma coisa. Calma aí. Opa, vamos ver aqui. João Gabriel Jurandir Tavares de Santana. Xão é igual a xinho. João Gabriel de Souza Freitas. Que legal. Stefano, professor, o senhor pode substituir esse novo aspecto 1 e 2 utilizando aquela frase do silogismo hipotético? Frase do silogismo hipotético? Não, acho que aqui, não, eu acho que não dá. Eu acho que não dá, eu acho que não tem nada a ver com o silogismo hipotético. Eu acho que ali é só ele tá pegando, ali ele realmente está só pegando aqui a álgebra das proposições, que isso aqui vem do CAP7, né? Isso aqui vem do CAP7, essas 4 aqui. Só que isso aqui é tudo proposiçãozinha, né? Não é sentença aberta. Então ele está repassando isso aqui. Como é que a gente pensa isso aqui em termos de sentença aberta? Aí é isso aqui que ele falou.
ou fazendo essa substituição de palavras. O cara ficou com preguiça aqui, né? Ele deveria ter escrito aqui um 3 e 4 e reescrito essas frases aqui com as palavras, e não me... Mas ele também quis destacar essa questão da dualidade lógica, né? É que eu não... Teve um capítulo lá que a gente falou de dualidade lógica. Quer ver? Ó? Deixa eu pegar o livro aqui. Aqui. Só pegar o livro aqui, ó. Que eu não lembro de cabeça, nós já estamos no capítulo 15, né? São 15 capítulos. Eu não lembro aonde foi que a gente falou da dualidade lógica. Calma aí. Espera um pouquinho aí. Ups. Espera que eu já acho aqui. Me dá um segundinho aí que eu já acho. Dualidade lógica. Cadê? Tinha um capítulo que ele falou disso aí, cara. Estou tentando lembrar aqui. Eu acho que é o cap 8, né? Deixa eu ver aqui. Cap 8. Forma normal das proposições, forma normal conjuntiva. Aqui, ó. Acertei. Página 85. Página 85. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Princípio de dualidade. Tá? Dá uma olhada lá na página 85. Ele diz, ó, seja P uma proposição que só contém os conectivos não e ou. É o caso dessas aí, que só contém e ou. Não tem nem o não, né? Mas seja uma proposição que só contém os conectivos não e ou. A proposição que resulta de P. P é uma proposição que só tem não e ou. P maiúsculo. A proposição foi exemplo de condição universal. Ah, sim, x igual a x é universal. A proposição que resulta de P trocando cada símbolo e por ou, cada símbolo ou por e, chama-se dual de P. Tá? Aí ele fala embaixo, página 85, princípio de dualidade. Se P e Q são proposições equivalentes, se P, que é justamente o caso ali, né? P e tautologia equivale a P. Tem uma equivalência ali. Se P e Q são proposições equivalentes, que só contêm os conectivos não e ou, então as suas duais respectivas são também equivalentes. Tá certo? Só que aqui eu estou vendo que a dualidade para ele aqui na página 85 é trocar e por ou, né? Que ele fala aqui, trocando o símbolo de e por ou e o de ou por e. E não foi exatamente o que ele fez ali, né? Não foi exatamente o que ele fez ali. Ah, não, foi o que ele fez sim. Foi o que ele fez sim, porque se você olhar para P e tautologia equivale a P, se você troca o e por ou, então P ou tautologia, né? Equivale a... Só que aí equivale a tautologia, né? Não a P. Eu não sei porque que ele usou ali princípio de dualidade. Tem que entender isso aí, né? Tem que entender porque que ele usou essa expressão ali, dualidade, né? Assim, por exemplo, pelo princípio da dualidade, você sai de uma equivalência e chega na outra, trocando e por ou. Tá, o lado esquerdo eu entendi, mas o lado direito, como é que vai sair da tautologia e chegar no P, né? Isso é que eu não estou entendendo. Como é que vai sair da tautologia? Eu entendi porque que ele... Eu entendi o que ele quer dizer lá naquela sessão, mas eu não entendi porque que ele usou a expressão princípio de dualidade. Aí eu estou entendendo aqui, eu estou entendendo o que ele disse lá e estou entendendo o princípio de dualidade aqui, mas não estou entendendo como é que encaixa as duas coisas lá. Bom, então terminou aqui o CAP 15. Bom, tem a convenção também, né? Convenção, dadas várias sentenças abertas, P1, P2, P3, escreve-se P1 de X, IP2 de X, IP3 de X. Não fica colocando parênteses, isso que ele quer dizer. Tá? Analogamente para a disjunção. Quando você está em sentenças abertas, não fica colocando parênteses. Escreve P1 de X, EP2 de X, EP3 de X, em lugar de ficar colocando parênteses aqui. Tá, tudo bem. Aí vem os exercícios, eu vou deixar para vocês se divertirem com os exercícios, e já vou dar uma entrada aqui no CAP 16, tá certo? CAP 16, quantificadores. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o penúltimo capítulo do livro, hein? Quantificadores. Vamos
Vamos... para falar de quantificadores, eu vou começar um novo vídeo, para não ficar no mesmo vídeo. Deixa eu interromper isso.